meus chapuchais, tudo bem com vocês? Pra variar, hoje temos videozinho de atualização. Essa atualização eu estava esperando ansiosamente pra dar pra vocês. Quando me passaram a notícia, eu já vim correndo aqui contar pra vocês. Então, gente, nossa atualização de hoje é sobre o caso do Toy. O ator de BL, que todo mundo sabe da história, que está preso aí, acusado de matar a namorada com mais de 20 facadas. O fato aconteceu aí no mês de agosto. O rapaz foi preso, foi levado lá para casa de detenção. O ator estaria aí aguardando o julgamento. Só que para esse julgamento acontecer, era necessário que saísse o laudo pericial. Laudo esse, gente, que parece que estava vindo de jegue, porque pensa num trem demorado. Foi explicado por eles que quando o acusado confessa o crime, realmente o laudo tende a demorar mais, já que o acusado já confessou. O laudo, ele só é produzido de forma mais rápida quando o acusado se diz inocente, porque aí eles precisam correr para provar isso ou para ir atrás do verdadeiro culpado. Mas como ele confessou, então realmente o negócio era um pouco mais lento. Só que o negócio ficou lento a ponto de deixar a gente preocupados. Porque existe uma lei lá que diz que se você for preso, você tem um prazo de 90 dias para ficar preso até sair o laudo para você poder ser julgado. Se esse laudo não sair dentro desse período de 90 dias, você não pode continuar preso, você é solto. Pois bem, os 90 dias estavam chegando e nada de laudo. Não bastasse isso, o Toy contraiu Covid e aí saiu lá do centro de detenção e foi para um hospital. É aí então que o James, advogado do Toy, aproveita essa situação dele já estar fora lá da detenção e entra novamente com pedido de liberdade condicional, para que ele possa cumprir ali a pena em liberdade usando ali a tornozeleira. Ofereceram também aí um pagamento de fiança, só que novamente foi negado. E quando você acha que a treta tá pouca, surge o Max, fazendo altas declarações de amor pro Toy no seu Instagram. Nem precisa explicar pra vocês o que aconteceu depois daí, né? Sabe, todas aquelas pessoas que de repente começaram a seguir o Totói depois dele ter matado a namorada, brotaram aqui pra dar todo o apoio a esse romance. A grande verdade, gente, é que tava aqui se criando uma grande cortina de fumaça pra encobrir o foco principal da história, que é o assassinato de uma jovem. E eles estavam confiantes de que tava dando certo. Eu arrisco dizer que eles estavam acreditando verdadeiramente que o Toy ia sair. E o Max estava aqui encarregado de preparar o seu caminho de retorno ao show business. Mas eles não contavam com uma coisa: a saída do laudo. Pois é, gente, nos 45 minutos do segundo tempo sai o laudo oficial. O que esse laudo revelou acabou meio que dizimando as expectativas de liberdade do Toy Toy. Vários sites tailandeses entraram em contato com o James, o advogado do Toy, para ter uma entrevista com eles para falar a respeito do que tinha nesse laudo. Também para falar sobre alguns rumores que estavam rodando por ali, sobre o Toy já estar em liberdade e o que ele pretendia fazer daqui para frente com a saída desse laudo. Agora vamos aí uma coisinha de cada vez. O James, esse rapazinho aqui, é até o momento o advogado oficial do Toy. É ele quem fala por ele nas entrevistas, é ele quem dá entrada em pedidos de liberdade, é ele quem vai atrás do laudo, é ele quem repassa as informações desse laudo para a mídia, é ele que leva informações do Toy para a família e vice-versa. Ou seja, ele está fazendo o papel de advogado do Toy, ok? Ele é um advogado bem conhecido por lá, ele é acostumado a defender artistas, né? É envolvido aí com a comunidade LGBT, então ele é um cara que tem um certo nome lá no meio dos famosos. Mas vamos ver o que ele falou nas entrevistas que ele deu. O James fala na sua entrevista que realmente fez o pedido do pagamento de fiança. Ele também confirma que fez o pedido de liberdade condicional para o Totói ficar livre usando tornozeleira eletrônica. Só que ele fala que esse pedido foi negado e que o tribunal indeferiu esse pedido. Ele fala que o que ele conseguiu para o Toy foi ficar em uma prisão especial, ou seja, ele não está como um preso comum em uma cela comum. Tá? Ele também falou um pouco sobre essas notícias que estavam circulando ali na Tailândia de que o Toy estava solto. Pois que começaram a surgir algumas histórias por aí na internet, sabe, de paixão, de amor e coisa e tal. Algumas pessoas começaram a divulgar algumas notícias nas redes sociais dizendo que o Toy teria sido libertado depois que saiu do hospital, do tratamento do Covid. Que ele teria conseguido aí uma liberdade provisória. Então tinha muita gente aí alimentando essa
essa fanfic, né, e tal, falando sobre essa liberdade e incentivando e falando que eles tinham que trabalhar juntos e coisa e tal. Bem, o James, advogado do Toy, veio para desmentir toda essa história. Ele falou que o Toy nunca saiu da cadeia depois que ele foi preso lá em agosto. Ele só saiu para se tratar do Covid. E esse hospital que ele ficou não foi um hospital comum, foi um hospital correcional, ou seja, um hospital da própria penitenciária. Ou seja, o Toy nunca foi livre depois que foi preso lá em agosto. Também foi espalhado por essa galera doida que ele teria ficado em liberdade porque teria sido provado que a moça tinha cometido suicídio. Só que novamente o James vem para desmentir toda essa história. Nada foi comprovado sobre ela ter cometido suicídio, principalmente depois que o laudo saiu agora. Ficou muito mais evidente que essa história de suicídio, dela ter jogado a faca contra o próprio peito, não tem nexo. Agora, vamos ao laudo. O resultado não foi divulgado, a foto do laudo, mas foi repassado as informações pelo próprio advogado do Toy. Segundo o James, as feridas que apareceram neste laudo que saiu agora são muito mais do que aquelas que se achavam no início desse processo. Lá no início do processo foi falado que seria cerca de 20 facadas ou mais de 20, ou seja, 21, 22 facadas por aí. Lá pelo meio desse processo foi falado que apenas 2 facadas eram mais profundas e as outras eram cortes superficiais. Ou seja, cerca de 18, 19 cortes eram superficiais e apenas 2 seriam cortes mais profundos. O que faria aí pensar que talvez teria tido uma luta e que realmente ela poderia ter se cortado. Só que agora nesse laudo não. O laudo saiu para mostrar que não foram apenas 20 perfurações, nem algumas superficiais e outras não. Na verdade, foram um total de 30 facadas, o que, segundo James, complica ainda mais a situação do Toy. Não tem como ter sido legítima defesa, não tem como ter sido suicídio, não tem como ter sido sem querer, por conta do número de perfurações. O James falou que agora vai discutir com a família do Toy sobre qual rumo eles vão seguir de agora em diante, porque agora ele tá preso, vai continuar preso, vai ser julgado e vai pegar pena, sim. Pelo que o James falou, ele vai dar aí alguns posicionamentos para a família do Toy, né? Algumas saídas diante dessa situação toda. Provavelmente aceitar que vai ser condenado mesmo e tentar diminuir essa pena ao máximo. Ele falou aí que tá dependendo agora do que a família do Toy vai decidir, se vai aceitar ou não. Ele falou que tá pronto para continuar no caso, mas se não aceitarem, ele tá pronto para deixar o caso também. Ou seja, gente, diante da situação atual, fica muito claro de que o Toy não vai sair da cadeia tão cedo, que é um caso praticamente, pode-se dizer, perdido, porque o advogado já tá ali meio que sabonetando, querendo tirar o corpo fora. Ele já deu algumas declarações dizendo que não era o advogado oficial, que ele era apenas um conselheiro e tal, sendo que não, gente, desde o início dessa história, a gente acompanha ele sendo o advogado do Toy, se apresentando dessa forma. Ele que foi responsável por tudo logo após a prisão do rapaz. Só que agora, depois da saída do laudo, ele tá meio que tirando o corpo de banda, deixando claro que a situação do Toy não tá nada fácil. Depois da saída do laudo, obviamente, o Max foi pros seus stories, né? E aí haja vídeo, haja música, haja declaração, e deixou mensagem, levantou hashtag, e tá lá, gente, sofrendo nos stories, porque sabe que seu amado não vai sair da cadeia. Mas é isso, gente. Essa é a atualização sobre o caso do Toy. Parece que finalmente a gente está chegando no final dessa história, está desenrolando mais essa história. Agora vamos aguardar o julgamento do rapaz para saber quanto que vai ser a pena que ele vai pegar.